Música, cinema e pintura, né? O Guilherme. Guilherme deve ser um artista aí, né? Não canto nadinha, mas acho linda, né? A linha é engraçada. Então, bom dia de novo, né? Estou começando a gravar a aula agora e o nosso conteúdo de hoje é o Renascimento. Nós estamos revisando aqui apenas o que é arte, quais são as formas de artes, né? E aí eu expressei, então, aquelas que mais me agradam, né? E os colegas também estão compartilhando. Então, quando a gente fala de realismo, pessoal, nós estamos falando do fim do período, do fim da Idade Média e iniciando a Idade Moderna. Se você for pensar do ponto de vista da história, salvo engano, a Idade Média ela começa do século V ao século XV. É isso mesmo, pessoal? Eu estou enganado? Me ajudem aí. Vocês são melhores de história do que eu. A Idade Média inicia do século V ao século XV, não é isso? Concordam? Coloca aí. Pode colocar aí no Google e pesquisar, né? Período da Idade Média, ó. Ah, tá confirmando aí, né? Período da Idade Média. Vamos colocar aqui. Da Idade Média. Aqui está indo até o século XV, né? Então, salvo engano, é isso mesmo, do século V até o século XV, né? E se você for pensar do século V até o século XV, você vai ter aí praticamente um império, né? Que seria o Império Romano, não é verdade? E se você lembrar bem, o Império Romano, ele foi o império da força, né? Ele foi o império do cobre, né? O império do aço, o império da guerra, o império das armas, né? E o império das conquistas, né? Do mundo inteiro. É claro que a Grécia também ela conquistou espaços, né? Conquistou territórios no mundo muito extensos, mas Roma ela vem consolidar essas conquistas no mundo todo, né? E essas conquistas, é claro que trazem toda uma influência, né? Por exemplo, na colonização, você tem ali aqueles países, né? Aquelas metrópoles, né? Aqueles grandes impérios, eles conquistam as colônias e, ao mesmo tempo, eles levam a sua cultura, né? Levam os seus costumes, levam os seus hábitos, levam a sua arte, né? Levam o seu estilo de vida, o estilo de ver o mundo para aquelas pessoas que são colonizadas, né? Na Idade Média, isso é muito forte, né? Porque os romanos, eles conquistam os povos, né? Conquistam as nações de maneira bélica, através da guerra, e eles impõem a sua cultura. E ao impor a sua cultura, eles impõem a sua religião. Concorda? Eles impõem a sua religião. E impondo a sua religião, a sua arte, a arquitetura, a pintura, né? Tudo isso vai estar... Alguém tentando entrar novamente. Tainá. Tudo isso vai estar imbuído das ideias que Roma tem de mundo. E qual eram as ideias que Roma tem de mundo, né? Uma ideia de conquista, de que a cultura e o Império Romano deveria prevalecer sobre todos os povos. E o exército romano, né? Conquista, e quem vai, então, induzir o povo a aceitar as ideias de Roma, colocando ali a figura de Deus, né, para os outros povos, além dos povos europeus. É a igreja.
E qual é a igreja, né, que está nesse cenário? A igreja católica. Isso tudo na Idade Média, né? Então, a igreja católica ela vai fortemente prevalecer na cultura, na arte, na história, no estilo de vida das pessoas. Seja ele aceito voluntariamente ou seja ele imposto, né? Imposto, melhor dizendo. Então, toda a arte da Idade Média, ela é uma arte religiosa, né? É uma arte que ela vai explicar as coisas a partir do ponto de vista de Deus, né? O olhar de Deus, o olhar do Criador. E esse olhar do Criador não é um olhar amoroso, né? Não é um olhar compreensivo, não é um olhar de compaixão, mas é um olhar de punição. Em que sentido? Em que sentido, se você não fizer aquilo que o Império Romano tá dizendo, né? Ou aquilo que a igreja está dizendo, você vai ser punido. Seja a punição ir para o inferno, ou mesmo você ser queimado, você ser morto, você ser condenado como um herege, né, pelos inquisidores, né? Então, a Idade Média é conhecida do ponto de vista da história e do ponto de vista da arte como a Idade das Trevas, né? A idade onde tudo é explicado sobre o ponto de vista da igreja, né? E o homem, ele não tem aí a autonomia para pensar, autonomia para criar. O que ele for criar tem que ser aquilo que o Império Romano e aquilo que a igreja vê, como o Império Romano e como a igreja, especialmente a igreja católica, ela interpreta as coisas, né? Então, o que é a obra, a arte na Idade Média? Ela é a visão da igreja sobre o mundo, certo? Então, os artistas, eles vão descrever como a igreja vê o mundo, né? Então, vocês até lembram na arte românica, né? Na arte gótica, a questão das igrejas serem muito grandes, né? As igrejas mais próximo possível do céu, né? A questão das janelas, das luminárias, né? A luz entrando como se fosse a luz de Deus, né? No gótico você vai ter em frente da igreja aquelas imagens de demônios, né? Para poder expulsar o mal, né? Quer dizer que dentro da igreja você tem a proteção, fora da igreja você estará ali amaldiçoado, né? Deixa eu só parar o alarme aqui. Mas aí nós chegamos no Renascimento. E o que é o Renascimento? É justamente o contrário disso. É tirar a ideia do céu, tirar a ideia de Deus, né? Não no sentido de que não existe Deus, né? Mas no sentido de que não é Deus, não é a igreja que explica tudo, né? E trazer para o homem. Então, o homem racional, o homem pensante, né? O homem ciência, o homem que se baseia em dados, em informações científicas, tá certo? Então, quando a gente fala de renascimento, a gente está falando uma ruptura, né? Uma ruptura cultural, uma ruptura ideológica com a Idade das Trevas, né? Com a Idade Média, com a idade que tudo era explicado a partir da igreja. Tudo era explicado a partir de Deus, né? O Deus que pune, né? O Deus que impõe, né? O Deus que é representado pelos membros da igreja e pelo Império Romano. Não. A partir de agora vai sair do coração, da emoção, e os homens vão explicar o mundo a partir da razão, a partir do entendimento científico, a partir da ciência. Entendeu? É claro que esse rompimento ele não é
drástico, né? Ele vai aos poucos, mas se existe uma diferença entre o medieval, né? A cultura, a arte e a história medieval para a cultura, a arte e a história, né? Nós aqui no caso a arte, né? Do Renascimento ou da Idade Moderna, né? Da Idade Moderna, que agora as coisas são explicadas pelo homem, o homem racional, o homem pensante, né? Então, o homem material, não mais explicado apenas em razão da fé. Tá claro isso, pessoal? Então, quando a gente fala de renascimento, é uma ruptura com a explicação a partir da fé, simplesmente, né? Mas agora vamos explicar as coisas racionalmente. O homem vai pensar, o homem pensa, né? O homem é um ser material, né? O homem é um ser científico, que as coisas têm que ser provadas, não apenas acreditar, ter fé por acreditar, né? E nem tudo é explicado pela igreja. Então, é um rompimento da Idade Média, né? Onde tudo era explicado em razão da igreja, da fé, da Idade das Trevas, para a razão, para a ciência, para o homem ser pensante, né? Então, todo esse contexto a gente tem que ter bem claro quando a gente vai falar de Idade Moderna, a gente vai falar de Renascimento, porque os artistas eles vão explicar a realidade, eles vão explicar o mundo a partir dessa leitura, né? Desse ponto de vista, e vão expressar isso em sua arte. Tá claro até aí? Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Nenhuma pergunta? Tudo certo? Então, por exemplo, vocês veem essa imagem, né? Que eu estou apontando aqui. Vocês têm uma imagem de um homem, né? Idade Moderna e Renascimento. É o símbolo da Idade Moderna, praticamente, né? E também, se vocês forem para a área de ciências, né? Vocês vão ver que também esse é um símbolo da ciência, né? A questão do homem, tá vendo? Ó? Tem um círculo aqui em torno desse homem, vocês estão vendo? Pode-se entender esse círculo aqui como o quê? Você já viu isso aí em história, eu acredito, né? Esse círculo aqui é o quê? Mostra que o homem está no centro. Isso, né? O centro da Terra, tá vendo? A Terra não é um círculo, né? Meio oval, não é isso, Michele? Ó, o centro do universo é o homem, tá? O centro do universo é o homem. Isso aqui também é o símbolo, um dos símbolos da ciência, né? Da Idade Moderna e também do Renascimento, né? O centro do universo é o homem. Então, agora as coisas vão ser explicadas pelo homem, né? Pela ciência, pelo ser pensante, ó. O cérebro, né? A mente, a razão é que vai explicar as coisas, beleza? Na arte da Idade Média, ocorre uma grande expansão cultural na Europa, com a religião dando lugar para a concepção científica do homem e do universo. As descobertas geográficas expandiram o alcance da Europa para todos os continentes, e a imprensa espalhou a cultura. A arte foi inspirada na arte greco-romana e na natureza. Renascentismo, maneirismo, barroco e rococó são períodos de destaque. Olha, a arte ela segue um contexto, né? Deixa eu só fechar aqui se quiser passar. A arte ela, deixa eu fechar. Pronto. A arte ela segue o contexto, né? Quer dizer que ela explica também, o artista vai explicar a realidade que ele está vivendo no momento, né? Ela vai explicar a realidade que ele está vivendo no momento. Então,
o homem rompe com a explicação apenas em razão da fé, né? Rompe com a explicação apenas do ponto de vista da igreja. E ele passa a explicar as coisas a partir da ciência, da razão, né? Isso é Idade Moderna, isso é Renascimento. Agora, veja que você não... Tudo tem uma história, né? Tudo tem um contexto. Para você chegar até aqui, você veio de algum lugar. Então, esse rompimento, ele não é automático. Pedro, abriu o microfone aí, Pedro? Quer perguntar alguma coisa? Esse rompimento, ele não é automático. Ele vai sendo gradativo, né? Então, as primeiras obras do Renascimento e da arte moderna, dos artistas renascentistas, eles vão... Tranquilo, Pedro. Eles vão basear na arte grega e na arte romana, né? Que eles não vão sair do nada, né? Eles vão fazendo essa evolução, né? Da fé para a ciência, eles vão fazendo essa evolução, né? Da religião para a razão, né? Da emoção do coração para a mente, aos poucos, né? Então, partindo da arte greco-romana, eles vão entrando na arte renascentista, na arte mais moderna, na arte mais voltada para a leitura humana, tá bom? Então, você ainda vai ver no início do Renascimento, você ainda vai ver muita arte ainda explicando a questão da religião, muita arte ainda na igreja, porque quem ainda tinha todo o comando ainda era a igreja, né? Embora aqui já comece a surgir a questão dos comerciantes muito fortemente, né? Os comerciantes que, nesse período, é chamado de... Tem uma palavrazinha que começa com B, quem sabe? Burgueses. Isso, né? Os burgueses, ou a burguesia, que eram os comerciantes, né? Eram anteriormente servos, artesãos que aos poucos foram evoluindo, foram melhorando a arte do escambo, a arte da compra e venda e comercializando os seus produtos, e aí vem os burgueses, né? E os burgueses, como todo e qualquer comerciante, o foco dele é no dinheiro, né? O foco dele é no material, é no recurso, é no ganhar, é no lucro, né? E a partir desses burgueses, esses burgueses eles vão patrocinar os artistas para produzir as suas obras, né? Para fazer a sua arte, né? Mas isso é aos poucos, porque você ainda tem também muito a questão da igreja patrocinando os artistas, você ainda tem muito a questão da monarquia patrocinando os artistas, então essa obra ela vai gradativamente evoluindo, tá bom? Então vamos para frente, né? Deixa eu ver aqui. O Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista com a profusão de diversas obras. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico intelectual e cultural, que teve início no século XV na Itália. Agora, um detalhe aqui, pessoal. Essa informação, ela é dúbia, né? Por quê? Porque a Idade Média, do ponto de vista da história, ela é do século V até o século XV, certo? Tranquilo, né? Só que para a arte, para nós da arte, o Renascimento ele começa um pouco antes, né? Tem até 3 períodos, o 300, o 400 e o 500, quer dizer, né, é italiano, né? Quer dizer, a partir de 1300, para a arte, já inicia o Renascimento, né? Do ponto de vista da história, a Idade Moderna inicia a partir de 1500, né? Aí você vai ter lá as obras de Michelangelo, né?
você vai ter Mona Lisa, né? E essas obras tão famosas que nós temos hoje. Mas, para a arte, a partir de 1300, já inicia o Renascimento. Certo? Tem essa diferença aí. Foi com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval que surgiu a Renascença. Um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou para a Europa, né? Desculpem. Então, quando eu falo de efervescência, eu estou dizendo o quê? Pode ajudar aí, galera. Vamos responder. Ajudem aí. Imagine aí uma água fervendo. O que isso significa? Possivelmente a água está saindo do seu estado natural, né? E ela está entrando em outro estado, né? Então ela está efervescendo, ela está borbulhando, né? Ela está ali fervilhando, está entrando no outro estado, né? Então a efervescência cultural é justamente ela tem um grande alvoroço, né? Um grande movimento, né? Uma grande convergência cultural para a questão artística, né? Tá beleza? Perguntas, pessoal? Se tiver, não faz não, tá? Brincadeira. Vamos lá. Alguém quer ler essa parte aí para nós? Leia para nós aí, Jéssica. Minha garganta já está meio sofrida aqui. Vou ler. Lê um pouquinho. Para os artistas do Renascimento, o contexto associado ao período medieval impossibilitou a evolução da arte em diversos aspectos. Isso porque o medievo esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa, onde o teocentrismo, Deus no centro do universo, regia a vida das pessoas. Foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado sobretudo pelo caráter humanista. Assim, o teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da Idade Moderna. A grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. Assim, do plano reto e bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar. Outros aspectos não menos importantes, explorados pelos artistas do Renascimento, foram o equilíbrio das formas e a busca da harmonia, fundamentadas na arte clássica. Muito bem, Jéssica. Obrigado, né? Então, como nós já havíamos dito, né? Sai do medieval, que é o teocentrismo. Quando eu estou falando de teocentrismo, eu estou falando de quê? Bora, pessoal, bora, ajuda aí. Quando eu falo de teocentrismo, eu estou falando de... Deus no centro. Isso. Exatamente. Ó. Teo, Deus, né? Por exemplo, teocracia, né? O governo de Deus, né? Teocentrismo, Deus no centro. Aí eu falo antropocentrismo, estou falando de quê? Diga, Aline. Antropocentrismo, né? Eu estou falando do homem, né? Ó, por exemplo, é o homem no centro do mundo. Isso mesmo, Gustavo. Isso mesmo, Gustavo. Então, ó, antropo, quando eu falo de antropo, eu estou falando do homem. Por exemplo, antropologia, né? O estudo do homem, né? O estudo do homem. Então, antropocentrismo quer dizer o homem no centro das coisas, né? Então, como eu já dito, na idade medieval, o período medieval, você tem Deus, né? O céu, o Criador, explica tudo, né? E dá todas as respostas, né? Então, você tá no plano da emoção. Maria Souza está querendo entrar. Está no plano da emoção, né? Está no plano da fé. Então, Deus explica tudo, né? E a arte vai ser voltada para essa explicação do mundo, né? Onde Deus é o centro. E a cultura também, tudo que está em volta. E agora, no Renascimento, eu vou
voltar isso para o homem, né? Na verdade, o homem que explica as coisas, né? O homem que é o centro das coisas, né? A razão do homem, o que faz o distinguir dos outros animais. O que distingue o homem dos outros animais, pessoal? O que nos distingue dos outros animais? Pode responder aí no chat ou abrir o microfone. O que nos distingue dos outros animais, Michele? É exatamente isso aí que vocês pensaram, né? É a nossa capacidade de pensar, pessoal. A nossa capacidade de escolher, né? A nossa capacidade de reproduzir, de criar. Os outros animais não têm essa capacidade, né? O ser pensante é o homem, né? O ser pensante que, no meu entendimento, né, Deus criou e colocou no universo, para além dos anjos, né, foi o homem, né? E o homem, ele tem a capacidade de se entender, né? De se entender como homem, se entender como pessoa, entender o outro, entender a natureza, entender o universo e explicar ele, a partir da razão, a partir da ciência. E aí nós vamos ter a leitura de mundo do ponto de vista da razão, né? E aí nós vamos ter o renascimento. Antes de encerrar a aula, porque 8h30 eu tenho outro compromisso aqui. O pai, se alguém perguntar para vocês quem é o pai do renascimento, vocês podem responder que esse homem é chamado Giotto. Michele, lê para nós aí um pouquinho aí, por favor. Michele, tá por aí? Line, lê para nós aí então, por favor. Ah, Michele tá aí. Então lê aí, Michele. Abre o microfone aí. Tá bom, então. Vou deixar ela ler. Tá bom, Line, lê aí. A Michele não quer ler, não. Tá. Quem era... Como fala o nome dele? Giotto. Tá. Quem era Giotto? Sabe aquelas pessoas que são excepcionais? O Giotto de Bondone era um destes homens. Ele nasceu numa cidadezinha perto de Florença. De criança, ajudava a família pastoreando as ovelhas, até que um belo dia, enquanto ele trabalhava e desenhava numa pedra, um senhor que passava não acreditou que aquelas formas saíam da mão daquele menino. Imediatamente convenceu os pais do menino da sua valia e o levou até o seu ateliê em Florença. Era Cimabue. Acontece que o menino superou o mestre. Ele pintava religiosos, o que era o normal na época, mas não do jeito que todo mundo fazia. Sua primeira inovação foi deixar de lado aquele fundo dourado. Passou a utilizar cores diferentes conforme a situação. Suas cenas não se passavam em cenários antigos. Ele transportou as cenas bíblicas para locais das Toscanas do século. Para dar ilusão de profundidade, aumentou o realismo das figuras e incorporou elementos do dia a dia em suas obras, além de dar caráter aos santos, que não eram mais figuras paralisadas, e sim pessoas vigorosas e que demonstravam seus sentimentos. Obrigado, Line. A Aline e a Jéssica vão ser umas meninas que vão se dar muito bem na vida, assim, são muito bem educadas, né? Claro que todos vocês, né? Mas eu gosto muito do jeito da Jéssica e da Aline. E de outras também, claro, né? De outros alunos também. Então, Giotto, podemos dizer que é o pai do Renascimento, tá? Diz a lenda, a Aline acabou de ler para nós, né? E Giotto, filho de família pobre, né? Estava ali na pedra desenhando a carvão, né? E aí, um grande artista
do gótico, né, chamado Cimabue, ele observou, passou e observou, né? Aí eles, olha, esse garoto aí é um grande, né? É um mestre, né? E aí ele convidou ele para trabalhar com ele, né? Para ser um discípulo dele. E a família de Giotto aceitou, porque naquela época era uma grande oportunidade, né? Porque isso significava dizer que o mestre, né, Cimabue, iria patrocinar todos os estudos, iria sustentar, iria cuidar, e essa era uma oportunidade ímpar, né? Então a família de Giotto apoiou e ele foi ser um discípulo de Cimabue, né? Cimabue era um artista do gótico, da Idade Moderna. Então, Giotto, as suas obras vai refletir muito, né, aquilo que ele aprendeu do mestre, mas com várias modificações, né? Porque Giotto, o pai do renascentismo, ele já vai explicar as coisas, já vai expressar nas suas obras mais a questão do homem, né, do material, do homem como centro, né? Então as formas do homem vai ser bem mais claras, bem mais definidas em suas obras, né? A questão também de espaço vão ser muito mais bem definidos para poder explicar a natureza, né, os eventos, como as coisas aconteciam. Essa catedral aí, Giotto foi contratado para pintar toda a catedral por dentro, né? E a temática, que é a igreja, isso na Itália, uma cidadezinha da Itália, a temática que a igreja pediu para ele pintar era o nascimento e a história de Jesus Cristo, certo? E aí você tem aqui do lado direito, você tem uma obra de Giotto muito famosa, né? Que é a questão dos 3 reis magos, né? A visita dos 3 reis magos, né? Baltazar, como é o nome dos outros, Jéssica? Baltazar. Eu não estou lembrando o nome dos outros. Eu também não estou lembrando, né? Mas veja, observe que no gótico, né, no românico, na Idade Média, você tinha muito as cores azuis, né, as cores azul e também as cores amarela, né? Porque se você for pensar, o azul é a cor do... É a cor do quê, pessoal? É a cor do céu, né? Então... Hã? Os outros 2 são Gaspar e Melchior. Isso, Belchior e Baltazar e Gaspar, isso mesmo, né? Os 3 reis magos, muito bem. Então, a azul é a cor do céu, né? E também tem muito o amarelo e o vermelho, né? Então, nas obras de Giotto, você vai ter muito a presença também do azul, do amarelo e do vermelho, né? Mas observe que, olha, é porque a imagem está pequena, né? Senão ia ficar melhor para a gente explicar em detalhes, ó. Observe que a figura humana aí, olha, a figura humana, ela é bem mais clara, né? E se vocês observam que tem lá em cima daquela cobertura de madeira, né? Que esse é um detalhe também que ele faz para demonstrar o material. Se eu der zoom, não, eu posso dar zoom aqui, né? E aí? Melhorou? Melhorou aí, pessoal? Ficou grande a imagem? Na tela de vocês, né? Não, mas eu botei aqui, acho que ficou até melhor, né? Ó, tá vendo? Ó? Observe que em cima da casinha que ele fez aqui de madeira, que não tinha essa casinha aqui, né? Não tinha essa casinha aqui na visita que os reis magos fizeram
a José e Maria e o menino Jesus, né? Mas observe que lá em cima tem o que, pessoal? Aqui, ó, onde eu estou apontando, você tem um cometa, né? Um cometa. E ali é representado pela estrela de Davi, né? Vocês lembram que na história, os três reis magos eram conduzidos pela estrela de Davi, não é isso? Mas aqui ele faz, Giotto ele desenha em forma de cometa. E se você for buscar na história, a primeira aparição do cometa Halley foi justamente em 1301. Então, ó, veja que a ciência está muito atrelada à ideia que ele vem trazendo em suas obras, né? A aparição do cometa Halley, a primeira aparição, foi justamente em 1301. Aí você tem essa outra obra dele aqui também, ó, que é a chamada Judas, né? Judas era quem, pessoal, na história de Jesus? Judas Iscariotes, né? Porque tinha outro Judas também. Judas Iscariotes era o... Quem era Judas Iscariotes, pessoal? Não, mas aí eu não acredito que vocês não sabem, não. O traidor. É, o traidor. Então, tá vendo? O traidor que, para identificar Jesus, ele fala para os soldados romanos, que não sabia, não lembravam quem era ele, né? É claro, aqueles soldados que foram designados para prendê-lo, diz, olha, aquele que eu beijar, né? Então, quem é Judas aí na história? Jesus é aquele que está com a luz sobre a cabeça, né? E quem é Judas? Esse que está o abraçando, né? E o beijando. Veja que ele está com uma cor, um manto de cor. Que cor é essa aí, pessoal? Amarela, né? Cor amarela. E, pessoal, nessa época, o amarelo, isso mesmo, Lene, o amarelo representava a cor da traição. Sabia? Era a cor da traição. Por isso que Giotto, ele pinta Jesus, né? Ele pinta, melhor dizendo, Judas, com a cor, com o manto amarelo, né? Que era a cor da traição, né? A cor do traidor, né? Tá certo? E veja que as imagens das pessoas, olha, são muito bem claras, né? Muito interessante, galera, muito legal, né? Pessoal, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem falar algo mais? Que 8h29, né? Agradeço vocês aí pela boa atenção, por estarem aí junto com a gente, logo cedo no dia, né? Peço desculpas porque no início eu tive um probleminha técnico aí, mas eu consegui aí ligar as máquinas e deu tudo certo. Mas se não tiverem mais nenhuma pergunta, a aula está sendo gravada, né? Por acaso algum colega faltar, ele pode solicitar, faltou, né? Por algum motivo justo, né? Não se fez presente hoje, ele pode solicitar a aula, que aí eu tenho ela gravada e encaminho para os colegas, tá bom? Mas agradeço aí de coração, né? E por hoje é só, pessoal. Sábado eu encaminho para vocês o material de arte e de sociologia, juntamente com as atividades, lembrando que vocês vão ter um prazo maior que os outros, até o dia 21 para retornar. Tá bom? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá bom, professor. Tudo bem? Gostaram da aula? Tá tudo ok? Tudo certo? Então, muito obrigado. Um grande abraço e vamos lá, tomar café, quem não tomou ainda, e fazer outras atividades, né?